Olá, Sindiferas, tudo bem com vocês? Hoje começa o episódio número 4 da nossa série Tudo Aquilo que Você Queria Saber sobre Condomínios, mas Ninguém Te Contou. E o tema escolhido por vocês foi síndicos. Mas antes da gente começar, vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho de notificações para vocês receberem todas as novidades. Muito bem. E de onde surgiu a expressão síndico? Nós vamos encontrar essa previsão na legislação brasileira pela primeira vez na Lei 4.591 de 64. Eu já falei um pouco sobre essa legislação nos nossos episódios anteriores. Atualmente, a previsão do síndico a gente vai encontrar no artigo 1347 do Código Civil. Lá está expressamente indicado que o condomínio será administrado por um síndico ou síndica. Vale lembrar que aqui no nosso canal, quando a gente se referir a síndicas ou síndicos, estamos sempre falando daquela pessoa que administra o condomínio. Eu digo isso porque existe a figura de síndico também em outras situações. Vou dar 2 exemplos para vocês. Quando uma empresa vai à falência, por exemplo, a pessoa que vai administrar a massa falida também é chamada de síndico. E uma associação particular também pode estabelecer que a administração será realizada por um síndico ou síndica. No nosso caso, toda vez que a gente estiver se referindo a uma síndica ou um síndico, estaremos falando sempre daquela pessoa eleita pelos moradores para administrar o condomínio. Ok, então nós aprendemos que os requisitos para alguém ser síndico, eles estão previstos lá no artigo 1347 de forma genérica, e que você deve procurar na norma interna do seu condomínio outros requisitos mais específicos. Mas você vai me perguntar, Eric, quais são as habilidades que um síndico ou uma síndica deve possuir para poder exercer o seu cargo? Eu vou citar aqui algumas habilidades e competências pessoais que eu considero muito importantes, muito relevantes para alguém que almeja ser síndica ou síndico. Em primeiro lugar, é preciso entender que hoje não existe mais espaço para aquele síndico amador, aquele morador que passa no final do dia na portaria para ver se está tudo bem. Hoje, com a criação de grandes condomínios residenciais, onde habitam milhares de pessoas, nós estamos realmente diante de mini-cidades, onde existe uma estrutura administrativa muito grande. O síndico ou a síndica, então, precisa aprender diversas outras competências que não aquela que foi vista ali na faculdade. Então, vou dar um exemplo aqui. É preciso hoje que a síndica ou síndico entenda de administração, de atos administrativos, que entenda de manutenção predial, que entenda de elevador, que entenda de tecnologia, porque hoje nós temos um rol enorme de produtos e serviços que são utilizados dentro de um condomínio, que utilizam tecnologia. Nós temos mídia digital em elevador, temos sistemas de comunicação pela internet, temos hoje votação online, podemos fazer assembleia virtual. Então é preciso que a síndica ou síndico esteja antenada com essas últimas novidades em termos de tecnologia. E a síndica e o síndico também precisam estar bem assessorados com relação à legislação e, muito importante, que eu considero, uma boa capacidade de relacionamento interpessoal. Eu percebo que grande parte das situações de conflito dentro de condomínios se dá em razão da falta de entendimento da parte contrária. Então, você que pretende ser síndico ou síndico precisa desenvolver essa questão da habilidade interpessoal. Considero que essas são competências muito importantes para alguém que deseja ser síndico ou síndico. Sobre o síndico ou a síndica, precisamos esclarecer também uma questão muito importante. A legislação não faz nenhuma menção de que a síndica ou síndico seja proprietário de um imóvel naquele condomínio onde ele vai administrar. A convenção do condomínio, no entanto, pode fazer uma previsão diferente. É possível que você estabeleça na sua norma interna do condomínio que o síndico ou a síndica seja um proprietário de imóvel que resida no condomínio também. No entanto, a norma geral, que é o Código Civil, não entra nesse mérito se a síndica ou síndico são proprietários de um imóvel. Tá bom? Então você precisa observar a sua norma interna, a sua convenção de condomínio, para verificar quais são os requisitos para se candidatar ao cargo de síndica ou síndico aí no seu condomínio. Importante lembrar também que atualmente no Brasil não há uma regulamentação da profissão de síndico. E o mercado adotou como prática a
se referir ao síndico de duas formas. Você tem uma expressão muito utilizada atualmente, que é o síndico orgânico, que seria aquele síndico que é condômino, né, ou seja, proprietário de alguma unidade naquele condomínio, e você tem a figura do síndico profissional, que pode ser uma pessoa física ou jurídica, que não necessariamente precisa ser proprietário de algum imóvel naquele condomínio e que atua como síndico de uma forma profissional, ou seja, a atividade remunerada daquele indivíduo é ser síndico, inclusive de um ou mais condomínios. Então, hoje nós temos essas duas figuras com relação a síndicos. Existe o síndico, que é o síndico que mora no condomínio, que é aquele morador que tem a sua atividade remunerada, tem a sua profissão, tem a sua atividade profissional e também acumula o cargo de síndico. E de outro lado temos, então, a figura dos síndicos profissionais, que é uma figura, inclusive, hoje em alta no mercado de condomínios aqui no Brasil. Uma outra pergunta que me fazem com muita frequência é se a síndica ou síndico são empregados do condomínio. E isso não é verdade. A figura do síndico, ele atua como um representante legal daquela coletividade de proprietários. Nós aprendemos nos episódios anteriores que um condomínio nada mais é que uma coletividade de pessoas que são proprietárias de uma mesma coisa. No caso, o condomínio e suas partes comuns e as partes privativas, né? Então, o síndico, a síndica, ele é um representante legal daquela coletividade de proprietários. Ou seja, ele representa a vontade da maioria das pessoas que o elegeram para realizar todos os atos em nome da pessoa jurídica do condomínio. Então, a síndica ou o síndico, eles atuam de forma ativa, representando todos os interesses dos proprietários, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial, se for o caso, por exemplo, promovendo a cobrança de devedores, né? E também respondendo perante seus atos diante da Assembleia. Anualmente é obrigatória a apresentação das contas, né? A prestação de contas para os moradores, onde o síndico, a síndica terá a oportunidade ali de apresentar o exercício financeiro que foi realizado e submeter à aprovação. Então, o síndico, a síndica, não é empregado do condomínio. Se você vê alguém falando assim, você explica para ele que, na verdade, trata-se de um representante legal da coletividade de proprietários. E para deixar bem claro essa situação, por qual motivo a gente não pode afirmar que a síndica ou o síndico são empregados do condomínio, é porque existe no Brasil uma legislação específica trabalhista, que é a CLT, que todos vocês conhecem. E para alguém ser denominado como empregado ou empregador de alguém, deverá atender a dois requisitos do artigo 2º e o artigo 3º da CLT. Como a figura do síndico ou da síndica não tem nenhum tipo de previsão legal naquela legislação trabalhista, então a gente não pode enquadrar a síndica ou síndico como empregados do condomínio. Uma curiosidade sobre síndicos profissionais, que atualmente existe a figura da empresa que administra condomínios. É isso mesmo. Pode acontecer do seu condomínio ser administrado por uma pessoa jurídica, uma empresa constituída com o fim de promover a administração de condomínios. Mas para que isso aconteça, é preciso que exista na sua convenção de condomínio uma autorização expressa para que o síndico possa ser pessoa jurídica. Senão a norma que vai valer é a norma geral, que está prevista lá no Código Civil e na maioria das convenções, que o síndico é uma pessoa física, tá bom? Então existe hoje a possibilidade de você firmar um contrato com uma empresa para fazer a administração do condomínio durante ali o prazo do mandato do síndico. Sendo que nesse caso é importante registrar que não necessariamente você terá apenas um representante ali no condomínio. Como é uma pessoa jurídica, essa empresa pode ter vários profissionais que são síndicos preparados para fazer essa administração, se revezando na atividade de gestão dos vários condomínios que aquela empresa tem contratos. Então, nesse caso, se há previsão na sua convenção e houve aprovação na Assembleia para aquela empresa administrar o condomínio, será firmado um contrato de prestação de serviços entre a empresa e o condomínio, fixando ali todos os direitos, deveres e o valor da sua remuneração. Para finalizar nosso episódio de hoje,
quero deixar uma outra observação muito importante. Nas assembleias onde o síndico vai fazer a sua prestação de contas, eventualmente ocorre das contas serem reprovadas. Então, para você que é síndica ou síndico, e se isso acontecer com você, a minha dica é a seguinte: exija da Assembleia que especifique quais são os motivos que levaram à rejeição da sua prestação de contas. Por que eu digo isso? A prestação de contas ela deve ser fundamentada e deve ser também proporcionada a você, síndica ou síndico, um prazo para a regularização de eventuais dúvidas ou falta de documentos ou coisa do tipo. Ou seja, tem que ser oportunizado sempre o contraditório e o direito de defesa do síndico ou da síndica que está fazendo aquela prestação de contas. Então anota aí essa dica sindifera para você, de que na prestação de contas a rejeição só pode acontecer se for de forma fundamentada. Outra coisa muito importante também diz respeito ao prazo do mandato. E aqui eu quero fazer um registro, anota aí uma dica sindifera para vocês. É muito comum verificar situações onde, por exemplo, ocorre a renúncia de um síndico ou de uma síndica, por qualquer motivo. Ou seja, no decorrer do seu mandato, lembrando que o mandato da síndica ou do síndico pode ser de até 2 anos, e sendo permitida a sua reeleição, no entanto, devemos observar a norma interna porque existem convenções também que limitam o mandato para apenas 1 ano. Então, o Código Civil prevê até 2 anos, podendo ser reeleito, e você precisa olhar aí na sua norma interna para verificar qual é o prazo. Mas é observado que durante o transcurso desse mandato pode acontecer a renúncia desse síndico, dessa síndica, ou seja, ele pode deixar o cargo no meio do mandato. E se costuma fazer algo que eu considero irregular, que é convocar-se uma assembleia e eleger uma síndica ou um síndico para um mandato tampão. É um termo muito utilizado na prática, que, no entanto, não tem previsão legal. Eu, pelo menos, nunca vi uma convenção de condomínio com a referência à existência de um mandato tampão. É uma prática muito comum nos condomínios. A minha recomendação para você, sindifera, é que você não faça isso. O prazo legal do mandato é aquele estabelecido na lei. Se houve a renúncia de um síndico ou de uma síndica no meio do mandato, o próximo síndico que foi eleito, ou síndica, deverá observar o mesmo prazo. Ou seja, se a convenção permite mandato de 2 anos, o próximo síndico eleito vai cumprir o mandato de 2 anos, e não o mandato tampão, até o fim do mandato anterior. Tá? Essa é uma prática irregular que eu verifico com muita frequência nos condomínios. Então fica essa dica para você de que o prazo deve ser aquele disposto na lei ou na convenção do condomínio. Muito bem, encerramos hoje então o nosso episódio número 4. Espero ter contribuído com vocês com esse tema tão importante, que foi o tema dos síndicos. E vou pedir para você, se você ainda não é inscrito, você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. Te aguardo no próximo episódio.